De um lado, a maior poetisa brasileira, quiçá uma das maiores de toda a língua portuguesa. Nascida no início do século passado, começou a escrever e a publicar seus poemas no final da década de 1920 e seguiu ativa até a metade da década de 1960, quando fez a sua passagem para o outro plano. De outro lado, uma cantora contemporânea que iniciou sua carreira no final dos anos 1980, mas lançou-se compositora apenas 30 anos após a morte da poetisa. O que aconteceria se elas pudessem se encontrar? Eu sou Átila Almada, professor de literatura, e você está no canal da Almada Consultoria. Se este é um assunto que lhe interessa, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e ao final deste vídeo, deixe a sua curtida e o seu comentário. Vamos então pensar nesse encontro? Cecília Benevides de Carvalho Meireles, a nossa grande Cecília Meireles, nasceu no Rio de Janeiro em novembro de 1901. Mas antes mesmo de nascer, ela já teve que lidar com uma grande perda. Cecília não conheceu seu pai, que faleceu quando a mãe estava grávida. A mãe deixou Cecília órfã ainda na primeira infância. Criada pela avó, Cecília viu a avó partir antes da adolescência. Cresceu, casou-se e com pouco mais de 30 anos era viúva. Pensará você, nossa, mas então ela se tornou pessimista. Havia na obra dela um peso muito grande da morte, certo? Não, completamente errado, não havia peso. Cecília Meireles tratava a morte com uma leveza tão impressionante que morrer era só mudar de lado, de plano, de dimensão. Talvez por ter convivido com essa sensação de perda e luto, ela tenha feito uma escolha. E essa escolha dela foi tirar este misticismo pesado da tradição ocidental, a negatividade da morte, e mostrar que a morte, na verdade, era um tornar-se universal. Quando você lê a obra de Cecília, você percebe que quando morremos, ao menos na visão dela, nós nos tornamos universo. Nós nos espalhamos pelo universo e podemos nos espalhar pelo universo porque não temos mais a nossa vida corpórea, assim como todo o universo se incorpora em nós. Em termos cronológicos, Cecília Meireles faz parte da segunda geração da poesia modernista, a chamada geração de 1930. Mas eu diria que ela foi a menos modernista de todos os poetas. Eu explico. Da mesma geração que Cecília eram, por exemplo, os enormes e incríveis Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes, poetas que levaram o experimentalismo proposto lá pela Semana de 22, principalmente por Oswald de Andrade, muito mais a sério, que trabalharam com o poema piada, que fizeram muita metalinguagem, construções, que testaram formas e conteúdos poéticos, muito mais do que Cecília. Cecília, apesar de contemporânea, puxava a sua produção muito mais para uma espécie de aura neoclássica, em que ela valorizava o ritmo, em que ela trabalhava com as rimas, em que ela trabalhava com uma metrificação da poesia. Metrificação, se você não sabe, é a quantidade exata de sílabas poéticas por verso. Então, a metrificação da poesia e uma ambientação, em muitos dos versos, muito mais ligada à natureza ou à mística dessa natureza infinita, sobretudo o mar. O poema que nós vamos ler de Cecília, vamos ler juntos e sobre o qual eu vou falar com você, é Modinha, obra publicada no livro Vaga Música, do ano de 1942. Modinha, tuas palavras antigas deixei-as todas, deixei-as, junto com as minhas cantigas desenhadas nas areias. Tantos sóis e tantas luas brilharam sobre essas linhas das cantigas que eram tuas, das palavras que eram minhas. O mar de língua sonora sabe o presente e o passado. Canta o que é meu, vai-se embora, que o resto é pouco e apagado. Modinha é um poema em heptassílabos, ou seja, todos os versos têm 7 sílabas poéticas. Por que é importante falar isso? Porque modinha faz referência
a uma música colonial, uma música originalmente portuguesa ou trazida ao Brasil pelos portugueses, que se incorpora à nossa cultura durante a colônia e é até hoje cultivada, ligada à questão das serestas e das serenatas. As modinhas, obviamente, elas têm versos que precisam ser melódicos, pensando que serão versos que se encaixam em canções. Embora a modinha de Cecília não tenha sido feita como uma canção, foi feita como um poema que pode ser tranquilamente convertido em música, porque o verso heptassílabo é o verso mais tradicional da relação da poesia com a música. Só para vocês terem uma ideia, as cantigas de roda, por exemplo, ou muitas delas, são em heptassílabos. Um exemplo clássico é "O cravo brigou com a rosa". Cecília compôs várias outras coisas em heptassílabos, como alguns poemas da sua grandíssima obra Romanceiro da Inconfidência, mas Romanceiro da Inconfidência é assunto para um outro vídeo. Se você quiser saber, deixa aqui nos comentários. Pois muito bem, em relação ao conteúdo, Modinha fala de um amor que passa, de um amor que vai-se embora, de um amor cujas palavras se tornam antigas, mas esse amor ele parte como se fosse o mar, como se as palavras de amor tivessem sido escritas na areia da praia e o mar indo e vindo com seu ritmo, com sua música, fosse aos poucos apagando essas palavras à medida em que avançasse nas areias. Apagando as palavras, apagava também a música, as cantigas, que representam a leveza, ou o desejo, ou o amor no seu momento bom, no seu ápice, na sua alegria. Só que a passagem do tempo, que é representada por tantos sóis e tantas luas, brilhou sobre as linhas da praia, sobre a linha do mar, sobre as linhas das ondas, e foi apagando as cantigas deste ser amado e as palavras do eu lírico escritor. O mar, que tinha a sua música própria, a sua língua sonora, o seu jeito de se comunicar, o mar, ele aparece aqui quase como um observador onisciente. Ele não só observa, mas ele sabe o presente e sabe o passado, e obviamente prepara o futuro com o movimento cíclico das suas ondas. O mar canta o que é meu, o mar está diante de mim, diante dos meus pés, mas quando ele vai embora, ou seja, quando a onda volta para o mar, ela vai apagando tudo que ela leva, e o que sobra é pouco. O resto, o que o mar apagou, é tão pequeno e se torna tão mínimo com a passagem dos sóis e das luas, que se apaga, assim como esse sentimento, assim como esse amor que deixa de existir. Marisa de Azevedo Monte, para nós Marisa Monte, é uma cantora. Assim como Cecília, nasceu no Rio de Janeiro, mas nasceu em 1967, 3 anos após a partida de Cecília. O primeiro disco da Marisa saiu em 89 e estourou no Brasil inteiro, produzido pelo Nelson Motta, produtor da MPB clássica. Nelson produziu, por exemplo, álbuns da Elis Regina. Ele coloca a Marisa num patamar de grande cantora ao incorporar no primeiro disco canções de Tim Maia à Nouvelle Cuisine, a standards da Jovem Guarda, como, por exemplo, Negro Gato, tudo com uma pegada entre MPB, o jazz, o samba, enfim. E aí Marisa, então, sobe a um estrelato como cantora. No seu segundo álbum, Mais, de 1991, ela começa a compor e abre ali parcerias com gente como Nando Reis e Arnaldo Antunes. Mas o grande álbum de compositora da Marisa foi o seu terceiro, Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, de 1994. Este álbum firmou Marisa Monte como compositora e é considerado um dos grandes da discografia, não só da Marisa, mas da música popular brasileira. Da Marisa, eu trouxe para vocês uma canção de 2011, lançada num álbum auto-intitulado, álbum Marisa Monte. Esta canção é Depois, parceria da Marisa com o Arnaldo Antunes e o Carlinhos Brown. Vamos acompanhar a letra. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos de um futuro para nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também. Depois de varar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão em vão, tu viraste minhas costas. Não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor, hei de ser melhor também. Nós dois já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar.
Foi bom. Nós fizemos história para ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim. Eu vou conseguir também. Depois de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também. Depois. A letra da Marisa, ela traz um relacionamento que acaba, mas é interessante que não acaba sob o prisma da dor. Houve a dor, houve o desencontro, houve até traição, a letra cita isso, mas o eu lírico toma uma consciência de que é melhor parar, é melhor terminar, é melhor entender que esse abandono já vinha vindo, como os sóis e as luas dos quais a Cecília fala, e que buscar a felicidade significa buscá-la em caminhos separados. Afinal, amar é desejar o melhor para o outro, mesmo que o outro não esteja com você. Então, depois de chorar, de sofrer, de dar-se as costas, de um virar as costas para o outro, é hora de entender que tivemos um tempo bom, bons momentos, ou seja, não negar, não recalcar aquilo que foi construído, entender que foi construído, foi bom, é um passado, e que agora tem que dar lugar à memória e à vida que segue. Então esse passado se torna memória e a vida arruma para outros caminhos. Trocar seus retratos pelo de um outro alguém, recomeçar um relacionamento e seguir, buscando sempre fazer novas histórias que com o tempo vão se transformando em memórias. É isso que diz a letra da Marisa Monte. Já que o assunto aqui é encontro, afinal, em que ponto Cecília e Marisa conversam, dialogam mesmo sem nunca terem se conhecido? Vamos lá. Nós podemos entender que o tema de um amor que termina, que o fim é comum a ambos os textos, tanto ao poema quanto à letra da canção. Embora Marisa Monte diga isso de um jeito muito mais objetivo, ela nomeia o amor que terminou, fala das dores, dos arrependimentos, e Cecília vá pelo caminho das metáforas. Dá para dizer então que o poema de Cecília Meirelles ele é mais rico em termos de figuratividade. Ele aproveita a linguagem figurada e o mote do mar e não sai deste mote. Então Cecília Meirelles está sempre ali na praia falando do mar. Mas quando ela diz, tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as junto com as minhas cantigas desenhadas nas areias, ela está dizendo isso, né? Depois de aceitarmos os fatos, já tivemos nossos momentos, já tivemos arrependimentos, isso foi deixado assim como o mar leva as areias. Quando ela fala de tantos sóis e tantas luas, da passagem do tempo, também dá para olhar por essa perspectiva e pensar na letra da Marisa, pensar no nós fizemos história. Os sóis e as luas representam uma história, a história dos ciclos, né? Dos ciclos da vida, dos ciclos da natureza, que continuam, são ciclos que seguem. E aí depois a Cecília fala, as cantigas que eram tuas, eu estou com um poema aqui lendo, eu não o decorei, e das palavras que eram minhas. Então, o que cada um fez, as cantigas e as palavras, significam a parcela de cada um, a contribuição de cada um para o relacionamento e que devem seguir com essas pessoas. Os indivíduos não devem se desfazer. As palavras que continuem com quem é de direito, as cantigas que continuem com quem é de direito e cada um que siga o seu caminho. O mar de língua sonora, esse mar que sabe o presente e o passado, canta o que é meu e vai-se embora, é a decisão de trocar seus retratos pelos de um outro alguém e seguir. O que ficou vai se apagando, mas não deixa de existir. Ele vai se apagando do tecido do presente, vai se apagando dos fatos, e os fatos se transformam em memória. Eu espero que você tenha gostado desse encontro de Cecília Meirelles com Marisa Monte, e eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer a minha aluna, a Gabriela Lima, que foi quem me motivou, me cutucou falando dessa semelhança, e eu fui pesquisar e trouxe esse vídeo que eu ofereço então a Gabi e a todos que gostam de poesia e música. Um abraço para você e até a próxima.